Olá, gente, bom dia de novo. Vamos para a nossa segunda parte da origem da vida. Hoje não, né? Agora nós vamos falar sobre dois cientistas que propuseram ideias, teorias, leis para a explicação, né, da origem, de como tudo começou. Primeiro deles nós vamos começar com Lamarck, depois nós vamos para Darwin. Mas primeiro com Lamarck. Tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, não esqueça disso. Estou no livro de vocês na página 257. Lá em cima, a origem da biodiversidade na Terra. Observe as imagens a seguir. Tem uma jaguatirica, um gato doméstico, um guepardo e um tigre dente de sabre. Já foi extinto. 2. Cite duas semelhanças entre os animais apresentados nessa página. Você pode falar da coloração da pelagem, da disposição do focinho, dos bigodes, do hábito carnívoro de se alimentar, por aí vai. Qualquer coisa que eles tiverem em comum, você pode falar. 3. Em sua opinião, por que esses animais apresentam semelhanças? Porque esses animais apresentam parentesco evolutivo próximo, tá? Por isso que eles apresentam semelhanças. E o número 4. Você conhece outro animal que seja semelhante aos apresentados nas fotografias? Em caso afirmativo, cite um exemplo. Sim, existem vários. Tem o leopardo, tem o tigre, tem a onça parda, aquela pantera, tem o leão, diversos outros. Ao observarmos diferentes ecossistemas, percebemos que a Terra possui uma enorme variedade de seres vivos. Alguns deles são bem diferentes entre si, outros, como apresentados nas imagens acima, são semelhantes. Com base nessas informações, surgem algumas dúvidas. Por que alguns seres vivos são semelhantes? Por que certas espécies, como o tigre dente de sabre, deixaram de existir? Como surgiu a biodiversidade na Terra? A fim de responder essas outras questões, cientistas estudaram a evolução das espécies, ou seja, as modificações que ocorreram e ainda ocorrem nas espécies de seres vivos ao longo do tempo. 258. Diversas ideias foram formuladas para explicar a diversidade de seres vivos na Terra. Para muitos filósofos gregos, como Aristóteles, o mundo sempre foi o mesmo e nunca haveria de mudar. Esses pensadores tinham uma visão fixista, ou seja, não acreditavam que os componentes abióticos ou mesmo seres vivos presentes na Terra mudassem ao longo do tempo. No início do século XVIII, várias teorias começaram a propor que componentes do mundo natural, como estrelas, relevo e até mesmo seres vivos, não eram imutáveis, ou seja, eles se transformavam ao longo do tempo. Entre as primeiras teorias a acreditar que os seres vivos evoluem está do naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck. Para Lamarck, sublinha: os organismos considerados menos complexos como bactérias, protozoários se originavam de matéria inanimada, como a gente viu anteriormente. Segundo essa teoria, esses seres vivos mais simples se transformavam em algo ao longo do tempo, dando origem aos mais complexos. As mudanças são guiadas pelo ambiente. Aqui nós estamos na mesma época que nós estudamos ali em Pasteur, tá? Antes de Pasteur acabar com a teoria da geração espontânea. A fim de provar sua teoria, Lamarck tentava ordenar os seres vivos conhecidos em sua época em sequências lineares. No entanto, ele percebeu que a diversidade de seres vivos era muito grande, não sendo possível adequar as sequências lineares. Para explicar por que muitos seres vivos não formavam uma sequência perfeita, Lamarck utilizou algumas explicações como as ideias do uso-desuso e da herança dos caracteres adquiridos. Então, as contribuições de Lamarck foram que ele considerava os organismos menos complexos que se originavam de matéria inanimada, com os bactérias protozoários, a teoria do uso-desuso, que nós vamos ver, e a herança dos caracteres adquiridos. Isso que é importante de Lamarck. Sublinha: de acordo com a teoria do uso e desuso, o ambiente em mudança altera as necessidades de um organismo, fazendo com que ele use mais determinado órgão do que outros. Assim, a estrutura do ser vivo que é muito utilizada tende a se desenvolver. Já uma estrutura pouco utilizada tende a se atrofiar, ou seja, há uma alteração da morfologia do órgão da estrutura. Quanto mais eu uso uma estrutura, mais essa estrutura vai se desenvolver. Quanto menos eu uso essa estrutura, mais essa estrutura vai se atrofiar. Exemplo, o pescoço da girafa, que é o que está no livro de vocês.
existiam girafas de pescoço curto e de pescoço longo. Só que as de pescoço curto encontraram mais dificuldade em obter alimento no topo das árvores, então elas foram esticando seu pescoço, foram usando essa estrutura, até que elas aumentaram o tamanho do pescoço e com isso conseguiram alimentos, usaram mais essa estrutura e desenvolveram mais o seu pescoço. Assim se formou também a girafa de pescoço grande, ok? Embaixo agora, sublinha. Para explicar como as mudanças se mantinham nos organismos, Lamarck propôs a ideia da herança dos caracteres adquiridos, a qual afirmava que as características resultantes do uso e desuso seriam transmitidas aos descendentes. Então, a girafa, depois de tanto usar o pescoço longo dela, os filhotes dela, depois da reprodução, já nasciam com o pescoço longo. Isso que é a herança dos caracteres adquiridos. Porém, pega o gancho no principal defeito dessa lei. Vamos para nós, seres humanos. Se nós fizermos academia e ficarmos com os músculos todos muito fortes, o nosso filho, no caso, filho de um fisiculturista, vai nascer todo musculoso? Não, não vai. Então aí já tem a quebra das teorias de Lamarck, já vem como que Lamarck apresentou uma falha. Só que, para sua época, isso foi muito utilizado e existem várias aplicabilidades dessa teoria, tá? 259 agora. Os naturalistas que aceitavam as ideias do uso e desuso da herança dos caracteres adquiridos explicariam as pequenas asas dos pinguins da seguinte maneira, sublinha. Aves ancestrais deixaram de utilizar as asas para voar, pois no ambiente onde haviam não precisava dessa habilidade, ou seja, onde elas moravam não precisava voar. Com o tempo, essas asas teriam sido atrofiadas, os desusos, e os filhotes dessas aves passaram a nascer com as asas reduzidas, herança dos caracteres adquiridos. Assim, as asas dos pinguins teriam ficado menores a cada geração, resultando no tamanho atual. Sublinha de novo. Dessa maneira, a teoria de Lamarck que defende que o ambiente é responsável por induzir mudanças e adaptações dos organismos. Pode parar sublinhar aí. Essas novas características adquiridas seriam então transmitidas aos descendentes. A teoria de Lamarck foi duramente rejeitada pelos cientistas da época, principalmente porque não acreditavam na evolução de seres vivos. No entanto, ele foi um dos primeiros cientistas a defender a ideia da evolução e tentar explicá-la. Atualmente, alguns motivos justificam a não aceitação dessa teoria, como os apresentados abaixo. Lamarck também foi o primeiro a criar o termo biologia, tá? Ficou comprovado que os seres vivos, mesmo os de estruturas mais simples, não se originam de matéria sem vida, o experimento de Pasteur. Com os avanços da genética, descobriu-se que as características adquiridas de um indivíduo não são transmitidas aos descendentes. Isso está relacionado à genética, tá? O material genético é transmitido, não as características originárias. Estudando a biodiversidade, foi constatado que os seres vivos apresentam muitas variações de características que dificultam a formação de sequências lineares. Então, a sequência ela não é linear, tá? Ela é diferente de uma linha. Com o avanço dos conhecimentos sobre os seres vivos, novas teorias foram formuladas a fim de explicar a evolução. Entre essas teorias destacam-se de dois britânicos que viveram no século XIX, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. A ideia das espécies evoluírem era aceita pela maioria dos cientistas, não era aceita pela maioria dos cientistas, nem mesmo por Darwin. Ele começou a pensar na possibilidade de evolução das espécies durante sua viagem a bordo do navio Beagle, que foi de extrema importância para a elaboração de sua teoria. Isso porque, durante essa viagem, ele pôde observar seres vivos de várias regiões do mundo. Página 260. Entre várias observações e coletas que fez em sua viagem, Darwin analisou aves conhecidas como tentilhões em um arquipélago chamado Galápagos, no Equador. Ele observou que essas espécies apresentavam variações em algumas de suas características, como o formato do bico. Além disso, cada ilha do arquipélago apresentava tentilhões com características específicas. Darwin percebeu que as ilhas de Galápagos apresentavam espécies diferentes de tentilhões, sublinha até o final.
Com base nessas e muitas outras observações de estudos, ele supôs que todos os tentilhões das diferentes ilhas poderiam ter desenvolvido de uma espécie ancestral em comum que migrou para essas ilhas. Para essa espécie ancestral, foi se modificando ao longo do tempo de maneira diferente em cada ilha, o que teria resultado nas diferentes espécies. Então, uma espécie ancestral moveu para essa ilha, se mudou para essa ilha e foi originando diferentes espécies com base nas empreitadas, com base nas variantes ambientais que elas estavam enfrentando. E isso modificou o formato do bico delas, tá? Isso que ele quis dizer. Darwin propôs que esse processo poderia ter ocorrido com todos os seres vivos da Terra, ou seja, todas as espécies apresentam parentesco. Os seres vivos mais semelhantes apresentam parentesco próximo, enquanto os menos semelhantes teriam um ancestral comum antigo, ou seja, seriam parentes evolutivos mais distantes. Enquanto na teoria de Lamarck a evolução seria uma sequência linear, Darwin considera que diferentes espécies surgiram de ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. De acordo com essa teoria, os seres vivos formariam uma grande árvore da vida, na qual seria possível perceber o parentesco entre eles. No diagrama ao lado, as ramificações apresentam diferentes espécies. As espécies A e B possuem parentesco mais comum do que C, que ocupa um ramo mais distante na apresentação, já que está na base do diagrama apresenta a espécie ancestral que deu origem às demais, A, B e C. Então, a base do diagrama vai para a base do diagrama e segue essa linha reta. A primeira ramificação acontece para a espécie C e continua para B e C, B e A. Depois acontece uma segunda ramificação, uma segunda característica diferente, e acontece uma espécie B e continua para a espécie A. Isso que ele quis dizer, tá? Cada ramificação dessa quer dizer que apresentou uma característica nova. Quer dizer que surgiu uma característica nova e uma nova espécie foi formada. Além de perceber o parentesco entre os seres vivos, Darwin e Wallace formularam propostas para explicar por que as espécies se modificam ao longo do tempo. Entre elas destacam-se a teoria da seleção natural. Página 261, para a gente terminar Darwin. Leia o trecho do texto abaixo. A teoria da seleção natural começou a emergir em 28 de setembro de 1838. Aqui já foi depois de Lamarck e depois de Pasteur. De 1838, quando, como Darwin rememora em sua autobiografia, aconteceu de eu ler como entretenimento o ensaio de Malthus sobre a população. Aqui ele fala sobre a teoria malthusiana. Vocês já devem ter aprendido isso em geografia, tá? Do crescimento exponencial da população que não acompanha os recursos naturais, que não acompanha a oferta de alimentos. Sobre a população e, estando bem preparado para avaliar a luta pela sobrevivência que prossegue em toda parte pela longa e continuada observação dos hábitos de animais e plantas, imediatamente percebi que, sobre essas condições, variações favoráveis tendem a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. Para entender a seleção natural, vamos conhecer algumas observações simples que levam os cientistas à formulação dessa explicação. Veja abaixo. As espécies de seres vivos apresentam alto potencial reprodutivo, ou seja, elevada capacidade de deixar descendentes. Então, quanto mais descendentes você deixa, melhor para você preservar sua espécie. Os recursos limitados levam aos indivíduos de uma população a competir, por exemplo, por fontes de alimento e por abrigo. Então, os recursos eles são limitados para todo mundo. Não tem oferta de alimento para todo mundo. Então, ocorre sempre na natureza uma competição por esses recursos, seja por alimento, parceiros sexuais, por abrigo, por aí vai. Os indivíduos não são iguais. Alguns podem apresentar características que favoreçam sua sobrevivência ao competirem. Alguns podem apresentar mais força, outros podem apresentar uma dentição melhor, outros podem apresentar hábitos melhores, por exemplo, a caça noturna ou a caça diurna e por aí vai. Sublinho. Assim, de acordo com a teoria da seleção natural, o ambiente influencia a evolução de seres vivos ao favorecer certas características a eles.
As contribuições de Darwin e Wallace para a compreensão da evolução das espécies foram muito importantes e constituem a base da teoria da evolução mais aceita atualmente. No entanto, com o desenvolvimento da biologia, alguns pontos foram revistos na teoria e atualizados, né, de Darwin e Wallace. Agora vamos ter um outro olhar sobre o exemplo da girafa dita por Lamarck. O que acontece? Existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Porém, a oferta de alimento das girafas de pescoço curto acabou, ficou mais escassa. Só era ofertado alimento no topo das árvores. Então, essas girafas de pescoço curto acabavam por morrer porque não conseguiam se alimentar direito. As girafas de pescoço longo, como tinham essa característica vantajosa, foi preservada essa característica e conseguiam descendentes. Já as girafas de pescoço curto acabavam por morrer e não deixavam descendentes. Assim, a espécie de girafa de pescoço curto acabou sendo extinta. Ok? Essa é a teoria mais aceita. Após explicar sua teoria para a Sociedade Científica Inglesa, Darwin publicou o famoso livro A Origem das Espécies em 1859. Ok? Acabamos por aqui as duas teorias. Espero que todos tenham entendido suas ideias e suas aplicabilidades. Eu fico por aqui, tá? E tchau, tchau.